Os livros são uma preciosa riqueza do mundo e uma adequada herança de gerações e nações, disse Henry David Thoreau em Walden. Em uma cultura que já mostra uma preferência para aparelhos celulares e em distrações de baixo nível intelectual, a leitura de livros foi deixada para trás como forma de entretenimento. Um dos motivos reside na natureza viciante da tecnologia moderna, mas o principal motivo é a ignorância que muitas pessoas têm em relação aos benefícios da leitura. Os livros, especialmente as obras canônicas, não são apenas uma forma de entretenimento. O grande autor transcendentalista Henry David Thoreau coloca: pois, o que são os clássicos, senão os pensamentos mais nobres registrados pelo homem? Eles são os únicos oráculos que não estão arruinados e possuem respostas para as investigações mais modernas que Delphi e Dodona nunca deram. Ler bem, ou seja, ler livros verdadeiros com espírito verdadeiro, é um nobre exercício e exigirá do leitor mais do que qualquer exercício que os costumes da época estimam. Requer um treinamento como os que atletas são submetidos, com uma atenção constante, quase toda a vida, a esse objeto. Os livros devem ser lidos de forma deliberada e reservada do mesmo modo que foram escritos. O poeta Matthew Arnold, em Cultura e Anarquia, os define como o melhor que se conheceu e pensou no mundo, e por isso se colocam como preciosas ferramentas à nossa disposição para nos inspirar a viver uma vida mais plena. Em uma sociedade tecnicista que em grande parte é alienante pelo trabalho de rotina, a leitura de grandes obras é um meio eficiente de se escapar do ciclo de repetição. O autor Mark Edmondson, professor de inglês da Universidade de Virgínia, coloca: todos nós fomos socializados ao menos uma vez por nossos pais e professores, ministros e padres. Ler ótimos livros é sobre ter uma segunda chance. Não se trata de nascer de novo, mas de crescer pela segunda vez. Desta vez como seu próprio educador e guia. Virgílio para si mesmo. Muitas pessoas lamentam a falta de bons exemplos e culpam fatores externos por nunca terem sido ensinadas a lidar com os desafios da vida. Mas grandes obras podem ajudar a mitigar essas deficiências. As biografias nos oferecem acesso a modelos que superam qualquer um que possamos encontrar na vida real. Além das biografias, as grandes obras de ficção retratam de uma maneira insuperável a condição humana e as possíveis maneiras de se navegar em nossa sociedade. E, com os livros de não-ficção, temos acesso às ideias e visões de mundo de algumas das maiores mentes da história. Conforme envelhecemos e nos deparamos com novos desafios na vida, é para as grandes obras que devemos nos voltar e assim descobrir novas maneiras de existir no mundo. Ou como Edmondson explica ainda: o teste de um livro está no seu poder de mapear ou transformar uma vida. A pergunta que finalmente faremos de qualquer obra de arte é a seguinte: você pode vivê-la? Se você não pode, ainda pode gerar um interesse considerável. O trabalho pode encantar, pode desviar, pode nos ensinar algo sobre um mundo maior e pode refinar um ponto. Mas se não puder ajudar alguns de nós a imaginar uma vida ou a desdobrar uma já latente por dentro, então não é um trabalho importante. Os livros devem ser chamados de importantes e se tornarem canônicos quando, com o tempo, fornecerem aos indivíduos existentes opções que os ajudarão a mudar para o melhor. E ainda muito bem pontuado por Aldous Huxley: todos que sabem como ler têm o poder de se engrandecer, de multiplicar os modos em que existe, de tornar a sua vida mais plena, significativa e interessante. Mas, além de fornecer maneiras de melhorar nossa vida, os grandes livros também podem nos ajudar em um processo de autodescoberta. A importância do autoconhecimento em uma vida bem vivida é conhecida há muito tempo, mas é notoriamente difícil de alcançar. Pois, com nossos poderes de autoengano, geralmente não temos palavras para descrever e expressar o conteúdo sutil e profundo de nossa mente. As grandes obras de ficção podem ajudar a remediar essa situação, pois os autores dessas obras são alguns dos observadores mais astutos da natureza humana. Através de seus personagens, eles descrevem as profundezas da alma humana que poucos são capazes de revelar e, portanto, suas palavras podem ser usadas para desvendar os mistérios de nossa própria mente. Ou, como explicou o autor francês do século XX, Marcel Proust, seria impreciso dizer daqueles que leram meu livro como meus leitores, pois me parece que eles não seriam meus leitores, mas leitores de si mesmos.
Até recentemente, a leitura de grandes livros com o objetivo de autoaperfeiçoamento era o espírito que fazia florescer as humanidades e artes nas universidades do Ocidente. Hoje, porém, um número crescente de professores de ciências humanas abandonou esse espírito. Em vez de reviver as ideias de grandes obras e oferecê-las aos alunos como maneiras potencialmente melhores de viver, muitos professores se envolvem no que Søren Kierkegaard chamou de um trágico mau uso da cátedra. Eles ensinam seus alunos a historicizar e criticar grandes obras como se fossem relíquias irrelevantes do passado. Muitos professores acreditam atualmente que grandes obras são interessantes apenas na medida em que servem como exemplos no chamado clima social e político dos tempos em que foram produzidos. Não teremos uma educação humanística real até que os professores e seus alunos possam desistir da ilusão narcisista de que, através de algo chamado teoria ou crítica, eles possam estar acima de Milton, Shakespeare e Dante, disse Mark Edmondson em seu livro Por que Ler? Essa postura histórico-crítica está criando o que o filósofo James Edwards chamou de nihilistas normais, ou seja, estudantes que são mestres no pensamento crítico por si só, especialistas em derrubar todas as ideias e reivindicações de beleza, verdade e conhecimento. É fácil ser brilhante quando você não acredita em nada, disse Goethe. O pensamento crítico é valioso quando usado para avaliar possíveis interpretações de eventos ou fenômenos antes de se decidir por qualquer crença específica, mas o pensamento crítico por si só pode levar a pessoa a um caminho perigoso. Pois, se você sabe apenas destruir, mas não como construir suas próprias convicções, ficará sem padrões, ideais e valores para julgar suas ações e guiá-lo em direção a possibilidades mais elevadas. Em tal situação, a vida se tornará uma nulidade, um vazio sem sentido entre duas eternidades de escuridão, vivida em devoção servil ao prazer ou na busca obstinada por dinheiro ou poder. Ou, como Edmondson colocou, caso as humanidades continuem a produzir mentes altamente críticas que não acreditam em nada, o que você provavelmente conseguirá são cada vez mais homens e mulheres bidimensionais. Serão pessoas que vivem por prazer fácil, que pensam no dinheiro primeiro. Elas serão pessoas tão satisfeitas consigo mesmas, quando não estão desesperadas com a inutilidade geral de suas vidas, que não conseguem imaginar que a humanidade poderia fazer melhor. Felizmente, podemos nos envolver em nosso próprio estudo pessoal das grandes obras da história sem nos sujeitarmos à influência corrupta da universidade moderna. E se decidirmos ser um dos poucos a fazer da leitura de grandes obras uma prioridade, o que provavelmente descobriremos é que, à medida que nos tornamos mais apegados à sabedoria neles contida, a atração da tecnologia e o ruído da cultura à nossa volta perderão o controle sobre nossa mente. Pois, como Edmondson explica, as pessoas que aprenderam a viver, o que devem ser, o que fazer, lendo grandes obras, não serão muito suscetíveis aos mais recentes produtos da indústria cultural. Eles serão capazes de prová-los ou se afastar completamente. Terão coisas melhores em mente.